Eu fico muito emocionado quando eu tenho que falar de Jesus. Ele fez na minha vida um grande milagre e continua fazendo. Continua fazendo grandes coisas. E eu confesso aos irmãos que ele tem sido maravilhoso. Ele já livrou a minha vida em várias ocasiões. Exatamente. E certamente isso tem propósito. Atualmente eu estou como ministro de educação religiosa da Primeira Igreja Batista em Itaparica, em Vila Velha, no Espírito Santo. Sou professor do Centro de Ensino Teológico Itaparica, também lá. E sou professor de filosofia, de educação do Centro Nacional de Ensino Superior em Vitória, no Espírito Santo. De forma que a minha vida como professor tem sido muito longa. Fui professor também nos Estados Unidos, onde morei durante 18 anos. Eu fui professor da Florida Christian University, em Orlando, Flórida, onde fui pastor da Igreja Batista Brasileira. Depois fui pastor em Jacksonville, em Ocala. Depois fui estudar em Louisville, em Kentucky. E depois mudei para Connecticut, em Hartford, Connecticut. E lá onde fiquei durante alguns anos como pastor. E voltei ao Brasil porque minha esposa tem uma cadeira no município da Serra, na Grande Vitória. Ela não podia perder esse emprego. E para não perder o casamento, eu preferi vir com ela. Então, não teve jeito. E eu estou. Daqui a mais 2 ou 3 anos ela se aposenta, então a gente vai tomar outra decisão, mas os planos são do Senhor. Ninguém sabe, né? Os planos do Senhor são melhores. Muito bem, nós estamos falando aqui nesses 3 dias, e o tempo passou tão rápido, né? Hoje já é o último dia, a última noite, e eu já estou com saudade, uma saudade antecipada de vocês. Eu fico feliz pela fé que o irmão Luiz tem, pela disposição que vocês tiveram em vir nesta noite. Estamos falando sobre o poder de Deus. Gente, o poder de Deus é tremendo, é fantástico. E na primeira noite que nós falamos, que foi ontem, à noite, falamos sobre o poder de Deus para salvar, não é verdade? E Jesus salva por quê? Salva pelo seu nome, pela sua posição. Irmão, se lembram? 15%, hein? 15% só, ninguém se lembra mais, não? Pela sua posição, pelo seu nome, pelo que oferece, pelo lar que ele oferece, pela posição que ele oferece e pela salvação que ele oferece em Jesus. Hoje pela manhã, na escola bíblica dominical, nós falamos sobre o Salmo 23, uma lembrança mais aproximada. E no Salmo 23, então, nós falamos sobre vários eventos do Salmo 23, onde diz que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então nós começamos a falar que Deus é poderoso porque Ele se revela, se faz a conhecer. Ele é poderoso porque Ele me dá provisão. Ele é poderoso porque Ele me dá o quê? Refrigério. Ele é poderoso porque Ele me dá paz. Ele é poderoso porque Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele é poderoso porque Ele me conduz por águas tranquilas. Ele é poderoso porque me mostra o caminho reto, prepara perante os meus inimigos uma mesa para que eu possa me reconciliar. De forma que Deus, na sua ação, Ele faz assim com que as pessoas se aproximem. É um Deus de comunhão. Em certa ocasião, os discípulos falando com Jesus, dizem: olha, Jesus, vamos despedir a multidão. E Jesus: não, que história é essa de despedir a multidão? Disse: não, Senhor, é o seguinte, porque não tem pão suficiente, não tem alimento suficiente para tanta gente, é gente demais. Ele disse: não, quem está aqui sou eu sou o Senhor, eu posso multiplicar este pão, eu posso alimentar a multidão. Então, enquanto os discípulos estavam querendo que as pessoas se afastassem de Jesus, Jesus estava dizendo: não, eu quero que as pessoas se acheguem a mim, eu quero que as pessoas se aproximem de mim. Mas hoje, queridos, vivemos um tempo em que as pessoas desejam se afastar de Deus, ao invés de se aproximar de Deus. E há pessoas que muitas vezes ajudam com que as pessoas se afastem de Deus. E até impedem que as pessoas vão à igreja ouvir o Evangelho. Não fique em casa, não vá para a igreja, não vá ouvir o Evangelho, fica aí mesmo. Quer afastar as pessoas de Deus. Mas o convite do Evangelho é para que as pessoas se aproximem do Senhor, que venham para perto dele. E nesta noite, para concluir, nós vamos falar sobre o poder de Deus em nos dar um novo endereço. Olha, gente, nós vamos ter um novo endereço. Todos nós temos 2 endereços, não é verdade? O endereço onde você mora agora, o endereço postal, onde o correio todos os dias entrega a sua revista Veja, o jornal, a sua carta,
a conta de luz, a conta do cartão de crédito. Que tragédia, né, gente? Mas o correio vai e entrega. Tudo atrasa, menos a conta. Então o correio vai e entrega. Nós temos esse endereço aqui na terra, mas nós temos um outro endereço. E é sobre esse endereço que nós vamos falar hoje à noite. E é o endereço que Deus está preparando para cada um de vocês, para cada um de nós. Este é o segundo endereço. E diz que o segundo endereço é superior, é melhor. Porque sabe, com Deus é assim. É bom, é melhor, é superior. Com Deus o amanhã é sempre melhor do que outrora. Eu conheci o pastor Luiz Oliveira lá em Tianguá, morando em condições que os irmãos não imaginam. A casa tinha goteira, o telhado era quebrado, o quintal era rachado, a calçada era mal feita, a casa... Gente, o pastor Oliveira passou condições difíceis, morando num endereço que você não imagina, lá em Tianguá. Veja hoje, morando numa mansão, aqui em Campina Grande. Né? Os filhos morando nas melhores casas, melhores apartamentos. Todos prosperando. É isso com Deus. Para nós o segundo endereço é sempre melhor. E daqui vamos partir para um endereço melhor ainda, bem melhor. Veja só o que diz a Bíblia. Abra sua Bíblia no último livro da Bíblia. Se você trouxe uma cópia da palavra de Deus, abra aí em Apocalipse capítulo 21. O último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 21, começando com o versículo 9. Começando com o versículo 9 de Apocalipse capítulo 21. Olha que interessante. 21 e 9. Uma visão que João teve quando estava exilado na ilha de Pátimos. Deus se revelou a João, e naquela revelação diz assim o seguinte, versículo 9: Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade Jerusalém, que descia de onde? Do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória não dos homens, mas de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam ao leste, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, e as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, e o comprimento e largura iguais. A medida da cidade com vara até 12.000 estádios, o seu comprimento, largura e altura são iguais também. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe, e também a cidade é de ouro. Olha só, gente, a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. Olhem só quantas pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma destas portas de uma só pérola. A praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. É esse Deus que estamos falando aqui, o Deus Todo-Poderoso. E o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol, nem de lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória.
as suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhes trarão glória e honra todas as nações. Os irmãos perceberam a descrição do nosso próximo endereço? Vocês gostaram desse endereço? Gente, eu amei. Amei esse endereço, pela sua riqueza, pela sua simplicidade, pela sua localização, pela sua descrição que nós encontramos aqui em Apocalipse. Eu gosto de pessoas criativas, é por isso que eu gosto de Deus. Deus é criativo, e é interessante que a criatividade de Deus é uma criatividade que nós chamamos de criatividade absoluta. Com Deus não existe relatividade. Com Deus tudo é absoluto. Quando Ele diz sim, é porque é sim. Quando Ele diz que vai acontecer, é porque vai acontecer. Com Deus não existe talvez. Quando Jesus diz, olha, eu lhes dou a vida eterna, Ele está garantindo que você vai ter vida eterna. Quando Ele está garantindo que o céu é um lugar seguro, é porque o céu é um lugar seguro mesmo. Quando Ele está dizendo que a cidade é maravilhosa, é porque ela é maravilhosa, quer dizer, é tudo absoluto, não existe nada de relatividade, talvez, mais ou menos, talvez, pensando assim, ninguém sabe, provável. Não, queridos, com Deus tudo é assim, tudo é em razão absoluta. Olha, quando nós vamos nos mudar, nós quando mudamos de endereço, a gente se preocupa muito com quem nós vamos encontrar lá. Primeiro a gente seleciona o bairro, seleciona o prédio, seleciona o apartamento, seleciona a casa, e a gente quer saber primeiro quem morou aqui, quem são os vizinhos, são barulhentos, que tipo de música, bate demais em cima, faz barulho do lado, e então a gente começa a escolher também as cores, a cor da parede, o quarto da criança, a decoração, os móveis, o que vamos colocar naquele ambiente, é onde nós vamos ficar. Então nós queremos colocar ali o melhor. E é interessante que Deus, pensando em cada um de nós, mediante o seu amor, a sua imaginação, a sua criatividade, Ele está planejando para você, está planejando para mim um lugar onde nada de coisa ruim vai acontecer, nada de triste vai acontecer. Nós não vamos ter vizinho barulhento. Você não vai se preocupar com quem vai ser seu vizinho da esquerda ou da direita, porque no céu vai ser um lugar onde há tranquilidade, onde há paz, onde há harmonia, onde não tem cartão de crédito, não tem nada disso, nada de débito. Então vai ser um lugar maravilhoso. Quando nós falamos de céu, a gente tem uma visão talvez pouco informativa sobre o que é o céu. Gente, o que é o céu? As Escrituras, a Bíblia Sagrada, fala de céu em 3 dimensões. Primeiro, o primeiro céu é esse céu que nós contemplamos até onde nós alcançamos com a vista, que são as nuvens, onde as pessoas podem respirar, onde há oxigênio. Este é o primeiro céu. Existe um segundo céu que as Escrituras falam no Salmo 119, que diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Este é o segundo céu. E este segundo céu, onde estão os astros, onde estão as estrelas, que nós não alcançamos, que nós não atingimos, apenas a visão a olho nu ainda pode ver algumas estrelas, mas há estrelas além dessas estrelas e astros além desses astros que o nosso olho nu não consegue avistar. E agora, com essa conquista espacial, as pessoas estão descobrindo outros planetas. Quando eu fiz o ginásio, eu só tinha 9 planetas, mas agora tem não sei quantos planetas, e vão descobrindo mais, na tentativa de chegar até onde eles conseguem chegar com o seu conhecimento e com a sua imaginação. E a cada passo que eles dão no espaço, eles contemplam na exploração do espaço uma beleza diferente. Quanto mais eles se aproximam de onde Deus está, do terceiro céu, onde Ele tem o seu trono, o Salmo diz que Deus está assentado no seu trono. O profeta Isaías que diz que Deus está assentado no seu trono e a terra é para Deus, sabe o que? O carpete, como é que chama? O piso onde Ele põe os seus pés. Olha que Deus, gente. Nós estamos aqui hoje à noite para proclamar um Deus
que diz assim que Ele está assentado nos céus e que os seus pés alcançam a terra pela sua majestade, pelo seu poder, pela sua grandeza, por aquilo que Ele é, aquilo que Ele representa como Deus, que Deus extraordinário. Então nós temos esse primeiro céu, as nuvens, onde tem oxigênio, onde nós respiramos, onde tem o segundo céu, onde estão os astros, e o terceiro céu, onde Deus habita. E que até o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: olha, eu não sei se fora de mim ou em mim mesmo, mas eu fui arrebatado ao terceiro céu. Ele foi à presença do Senhor. Então é isso que nós vamos. A Bíblia diz o seguinte: conheçamos e prosseguimos em conhecer ao Senhor como a alva, como a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva serôdia no seu tempo. O Senhor haverá de voltar para levar a sua igreja, para levar o seu povo, para estar habitando num lugar, no endereço novo que Ele está preparando para cada um daqueles que confiam no Senhor. Então, se eu confio no Senhor, se eu creio no Senhor, eu tenho um endereço que é o endereço que Deus está preparando para mim na eternidade. É isso que Jesus está fazendo. Sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Bom, a nossa casa, o nosso endereço é um endereço vulnerável. Porque se vier, por exemplo, quem mora nos Estados Unidos, tem furacão, tem tornado, tem tudo aquilo, tem tsunami também em outros países, em outros oceanos, em outras cidades localizadas na costa. Então, são cidades que estão sujeitas a esse tipo de desastre natural. Mas o que a Bíblia está dizendo, que nós vamos nos desfazer de um tabernáculo terrestre, que é a nossa vida, que é o nosso corpo. Mas Deus está preparando agora uma outra extensão, uma outra esfera de vida que não é terrestre, é celeste. E ele diz aqui, olha, que é eterna, onde? Na terra? Não, nos céus. Não é na terra, é nos céus. Então, queridos, nesta passagem que nós acabamos de ler, nós encontramos aqui na primeira leitura, dizendo que na cidade que João teve a visão, a Nova Jerusalém, nós vamos ter um grande e alto muro. Gente, nós moramos aqui no Brasil e já tem muro demais, né? O pessoal está montando muro, agora é cerca elétrica, tem câmera, tem vigilância, tem cachorro vigilante. Para que serve o muro? Eu percebo que todas as casas aqui neste bairro da Liberdade tem muro. Os irmãos sabem para que serve o muro? O muro serve para nos dar proteção. Então na Bíblia está dizendo aqui que a cidade tem um grande e alto muro. Mas não é possível que nós já moramos aqui na terra, em casas cercadas, em casas muradas. E será que no céu nós vamos morar ainda em casas muradas? Será que isso é possível? Nós precisamos entender que João está falando aqui de alegorias, de ilustrações, de tipos, de aquilo que pode ser. Então ele está dizendo assim, se não está falando de muro, está dizendo que o céu é um lugar seguro. E esse é o nosso primeiro ponto. Nós estamos aqui afirmando que a Bíblia diz que do céu não vai ter muro. Mas quando a Bíblia fala de muro, fala de segurança.